Já estamos com mais um Sala de Concurso no ar. Fabiano Marques, professor Andrezan, nunca faltou, não, faltou uma vez. Faltou uma vez. Professor Marcelo Julian, e o assunto continua sendo, evidentemente, TRE. No programa anterior, a presença da Clarice, falando sobre as suas matérias, suas disciplinas relacionadas ao seu concurso TRE. E hoje o professor Marcelo vai comentar também, sim, juntamente com o professor Andrezan, mais o Marcelo sobre a redação. E eu lembro, Andrezan, que tu falaste algo no programa passado sobre questões. E na 0 Hora agora de segunda-feira, saiu uma entrevista minha e eu também ponderei a mesma coisa. Questões, até ali foi transcrita uma passagem minha que eu disse: concurso com o CESP não adianta decoreba. Da parte de legislação, botaram ali entre aspas, segundo Paulo Marques, do CETEC, está na 0 Hora de segunda-feira passada. Hoje é quarta-feira. Então, redação, a gente quer saber de ti, Marcelo. Sim. A valoração, enfim, podemos começar por aí? Claro, com certeza. Bom, redação, um aspecto bom, né, para esse concurso TRE é que está tudo muito bem definido em termos de percentuais, valores e pesos, né? Porque no TRT, como dependia de desvio padrão, a gente não conseguia mensurar exatamente quanto valia cada um dos itens, porque dependeria de uma avaliação posterior. No fim das contas, a redação terminou valendo no TRT algo em torno de 25% do total da nota. No TRE, a redação vai valer exatamente 1/3 da prova, né? A redação é uma das notas que vão de 0 a 10, e ela vai ser multiplicada por 2, enfim, no final, mas ela vale 33,3%, né? Então, é um peso gigantesco, né? Se nós compararmos que todas as questões objetivas somadas, conhecimentos básicos mais específicos, vão valer 2/3, a redação sozinha vale 1/3. Então, isso confirma algo que eu tenho falado para os meus alunos bastante, para os nossos alunos, que é o seguinte: a redação não é mais um critério de desempate, como ela foi durante grande parte do tempo, né? Era uma nota quebrada para pegar alunos que tivessem feito a mesma pontuação na objetiva e haver um diferencial na redação onde seria mais difícil haver uma pontuação idêntica. Então, digamos, no universo de 60 questões objetivas, muitos acertariam 48 questões, mas pouquíssimos tirariam uma nota idêntica na redação e ela terminaria valendo como um critério. Agora não, agora a redação é efetiva. No TRT, por exemplo, vou dar um item assim que talvez seja bem ilustrativo. No TRT, eu recebi um e-mail de uma aluna que me disse: professor Marcelo, fiz tal pontuação e tirei 73 na redação. Ela fez 73 pontos dos 100 possíveis. E ela ficou na posição 500 e uns quebrados. E ela relatou uma amiga dela que tinha feito exatamente a mesma pontuação. Ela disse que a pontuação idêntica, só que a amiga dela gabaritou a redação, tirou nota máxima na redação. E a amiga dela pulou mais de 400 posições para frente dela. Então, tu imagina, com uma redação que valia ainda um pouco menos do que vai valer a redação do CESP. E a gente está falando do universo de 400 e poucas posições lá no topo. Ela tinha ficado em 500 e poucos e a amiga dela ficou entre os 100 primeiros. Então, é gigantesco, né? A redação vai ser a matéria, digamos assim, nesse sentido, né? Porque um tropeço na redação, 2 pontos que se perca na redação, tu perde 2 pontos de um universo de 30. Tu está falando de quase 10% da tua nota global perdida só na nota de redação. E o contrário também. Então, acho que a redação termina sendo a matéria mesmo para esse concurso, né? É uma matéria que, obviamente, o aluno não vai poder não se preparar para as demais, mas o aluno tem que ter muita consciência de que assistir a todas as aulas e fazer todos os exercícios dos conhecimentos básicos, das específicas, e achar que a redação é uma matéria secundária, como muitas vezes o aluno acha, vai necessariamente gerar um resultado ruim. A redação tem que ser uma matéria que, em termos de estudo, vai ter que correr paralela com essas outras. O aluno vai ter que assistir a aula, o aluno vai ter que ir atrás de bons textos, o aluno vai ter que ter textos corrigidos por professores qualificados que possam avaliar o nível em que ele está, porque não adianta depois, quando tu vai mal na redação, tu te sentir traído pela banca. Muitas vezes o aluno dizia assim: quase gabaritei a objetiva, mas fui mal na redação. Aí é sacanagem. Sacanagem de quem? É um dos itens de avaliação. Estamos sabendo desde agora que é um dos itens da avaliação. Então vai ser uma prova. Dá para dizer, Marcelo, então, vamos ver se é isso que mais ou menos a gente pode entender. Antes de acontecer isso, da redação valer 33% numa prova, ela poderia ser comparada, assim, ou não comparada, mas ela poderia ser utilizada ali como acrescentar, né? Como um plus. Exatamente. Agora não. Agora é a base. Elimina. Ou elimina. Exatamente. Se o cara não souber escrever para essa prova do TRE... Exatamente.
Não adianta, isso, tipo, exato. quase tipo não, isso, não né? é para fazer um diferencial, é para fazer a base e seguir Parte daí, partindo daqui que tu tem que saber. E como tem uma nota mínima abaixo da qual o candidato está eliminado, também na redação, terminam todas as notas dos que passaram da nota mínima muito próximas, porque a gente tem um universo de 4 pontinhos só para todos os candidatos ficarem, os que seguem concorrendo. Então, cada décimo termina valendo muito, porque ninguém vai fazer menos de 6. Dos que estão concorrendo à vaga, ninguém faz menos que 6. Então, tu tem dos 6 ao 10, digamos assim, para distribuir todas as centenas de candidatos que estiverem concorrendo entre si. Então, daqui a pouco, o cara que tirou 8 e 8... ele está eliminando um candidato que tirou 8 e 7. Pode parecer brincadeira, mas um desempenho igual na prova objetiva, esse décimo pode colocar ele na frente de dezenas de pessoas. Então é matéria. Marcelo, nós vamos explorar um monte hoje. Fica à vontade. Olha só. Pode falar. Não, é só surgiu uma questão assim que pode ser também, evidentemente, pergunta de quem está nos assistindo. Claro. Porque eu me coloco no lugar do concurseiro. De quem vai fazer a prova, de quem está estudando. Né? Nós sabemos que existem os corretores de redação. Sim. Tu é um corretor de redação. Sim. Dos teus alunos. E eu sei o quanto tu é severo. Sim. Certo? Tem como se ter alguma informação, digamos assim, da diferença entre FCC e CESP, no tocante aos corretores? Ou seja, há alguma influência da banca, a ótica, porque eu sei, inclusive, que tu preparou razões de recurso para várias pessoas em relação à redação. Exato. Mas não me passa sequer de perto, ou longe, ou médio, o que seria uma fundamentação de um recurso em relação a uma redação, a uma correção, não é? Então eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, dessas duas coisas. O que acontece é assim, primeiro vou colocar a diferença entre CESP e FCC. Está cada vez menor essa diferença. A redação da FCC hoje está mais próxima da redação historicamente feita pelo CESP. Por quê? A FCC, ela dá como critérios de avaliação expressão, estrutura e conteúdo. 2 valem 30 e 1 vale 40. O conteúdo vale 40, expressão e estrutura valem 30 cada um. Na verdade, ela só faz o conteúdo valer 40 para não ficar 33,3, 33,3, para ficar em notas redondas. Mas ela triparte, digamos assim, a correção. Então, o aluno que é muito bom na estrutura tem como garantir 1/3 da nota. O aluno que é muito bom na parte do português garante mais 1/3 da nota. E o conteúdo termina sendo uma complementação da nota, valendo 40% da nota total da redação. O CESP é uma banca mais conteudista. Qual é a proposta do CESP? A redação vale 100 e tu desconta os erros gramaticais. Então, não tem como o aluno se garantir só na estrutura com um conteúdo fraquinho, porque eles não fazem essa tripartição de nota, que uma vai ser dada para a estrutura, uma para o conteúdo, uma para a expressão. Então, funciona mais ou menos assim, grosseiramente falando, o corretor vai ler a redação e vai dizer, isso é uma redação nota 90. Obviamente que nessa avaliação dele está a linguagem, está a estrutura, está o conteúdo. Só que a redação não vai se sustentar só pela linguagem ou só pela estrutura, coisa que nós conseguimos fazer na FCC. A FCC, o aluno que é bom na estrutura e tem uma boa linguagem, ele consegue sustentar uma nota pelo menos mediana, porque o conteúdo é só uma complementação. CESP não tem isso. CESP, o cara vai ler teu texto e vai dar uma nota, baseada na impressão que ele teve do texto. E com certeza absoluta num texto dissertativo, 80% da tua impressão positiva ou negativa vem da carga de conteúdo que tu tem ali dentro. Então o CESP é mais conteudista que a FCC. Então, nos teus cursos de redação, tu é um especialista. Eu te pergunto o seguinte, tu vai mudar alguma coisa? Ou seja, tu vai fazer o conversando hoje sobre isso com a Renata. Para a CESP, quando eu dou curso para a FCC, eu bato muito na questão da estrutura e muito na questão da correção. Eu falo muito para os alunos que para a FCC é mais importante tu não errar do que tu acertar. Ou seja, faz um texto correto, faz um texto redondo que funcione. Essa é a teoria da FCC. E, de fato, é o que a FCC avalia bem. CESP, a gente tem que bater mais em argumentação, mais em reflexão, mais em exemplo, mais em construção de raciocínio. Então, é outro lado. Com certeza absoluta, faz sentido que o aluno tema mais, porque é uma prova mais temível mesmo. Sim. Tu tem menos segurança. Tu não tem aquele porto seguro para dizer, bom, eu sou bom na linguagem, bom na estrutura. Isso, exato. Sei a técnica ali. Agora ali não adianta. Tem que ter conhecimento. Agora não adianta. Tanto que antes para vocês terem ideia, a CESP fazia, não foi o caso desse, mas a CESP fazia
conteúdo valendo 90%, já fez muitas vezes, e estrutura e português valendo 10%. Ou seja, era uma prova de conteúdo, era só para tu não dizer assim, português não vale nada no nível de português, né? Então é uma banca de muito mais conteúdo. Então esse é um primeiro item. CESP é uma banca diferente da FCC, embora a FCC esteja priorizando mais o conteúdo agora também, mas CESP é uma banca mais conteudista, tem que cuidar mais com a argumentação. Na questão dos recursos, funciona assim, o que termina acontecendo? Tu pega textos que são muito próximos com notas diferentes. Por um motivo óbvio, são pessoas diferentes corrigindo, não é um corretor. E ainda que fosse um corretor, eventualmente isso poderia acontecer. Ainda que seja qualificada a redação, tu pega textos assim, vou dar um exemplo, eu peguei agora nesse ciclo de recursos e retornos, tu pega textos brilhantes de nota 82, por exemplo, que parece muito severo. E tu pega textos de mediano para baixo com nota 77. Eventualmente, isso não é um padrão, mas isso acontece com vários textos. Tanto que uma das reivindicações do aluno que vem pedir recurso é muitas vezes dizer assim, pô, meu colega escreveu um texto com 500 erros e tirou a mesma nota que eu. Eu escrevi um texto todo correto, sem nenhum apontamento, e tirei a mesma nota que ele. Então, o negócio do recurso, o recurso funciona mais ou menos assim. O recurso é uma defesa das virtudes do texto, provando que aquele texto pode tirar uma nota superior à que ele tirou, inclusive em comparação com os demais. Não é um pedido de nota. Tu não pega um texto 77 e diz ele merece 90, no nosso ponto de vista. Tu salienta as virtudes do texto. Esse texto é virtuoso em termos estruturais, tu pega o texto de base e explica quais são as virtudes, ou em termos de conteúdo, ou em termos de linguagem, e por aí vai. Por exemplo, eu peguei texto de nota 22 em expressão, que é a linguagem, de 30, sem nenhum erro. E um texto de bom nível, de boa linguagem. Isso, sei lá, o corretor podia estar estressado, ou correndo, claro. Ou, né, era o texto de número 150 que ele corrigia no final de semana, enfim. Mas isso é um texto facilmente defensável nesse item. Então, tu vai lá e constrói uma argumentação dizendo, ó, tem boa linguagem, tem bom vocabulário, tem boa pontuação, tem bom isso, tem bom aquilo. E é por aí que funciona. É óbvio, né? É sempre difícil uma banca mudar, mas a FCC, por exemplo, nós tivemos 2 casos. A FDRH, que mudou no último concurso, mudou muitas notas, mas muitos, assim, mais de 30% dos recursos de redação foram acolhidos. E a FCC, por exemplo, nunca muda significativamente, mas sempre muda. Sempre há uma quantidade X de textos que muda. Essa quantidade varia, às vezes são 5, às vezes são 8, às vezes são 11. Se tu pegar o universo das centenas é pouco, mas há mudança. E os alunos têm 2 temores, né? Às vezes o aluno escreveu um bom texto e quer recurso, porque ele tem medo que alguém que esteja abaixo dele, sim, via recurso, possa ultrapassá-lo. Sobretudo quando tu fica naquelas posições limítrofes, assim, sabe? Tipo, tu acha que vão chamar 200. A tua posição foi 194. O aluno fica com o coração na mão, porque ele diz, eu acho que eu estou dentro, mas daqui a pouco se 3 ou 4 me ultrapassarem, ou 5 ou 6, tiverem os recursos acolhidos. Então o recurso é isso, o recurso é uma defesa do texto. Mas o bacana do recurso é o seguinte, qualquer texto pode ser defendido via recurso, no sentido de que tu não está pedindo. Se o aluno dissesse assim, professor, vale recurso se eu passar de 65 para 90. Eu vou dizer, nem faz. Não há nenhuma chance de eles assumirem um erro de 25 pontos. Nunca uma banca vai fazer isso. Agora, qual é a posição da maioria dos alunos? O que eles terminam se dando conta? Pô, se eu ganhar 5 pontos, eu subo 110 posições. Então, tu está reivindicando o que der. Se vier mais 3 pontos, subiu 60. Se vierem mais 5, subiu 100. E assim vai, né? Então, já que a banca abre esse canal de recursos, os alunos naturalmente se utilizam. Deixa eu perguntar uma coisa sobre recurso agora, eu fiquei curioso. No momento que o candidato ele elabora o recurso da redação, né? Essa redação dele, ela vai passar por uma nova avaliação, vai ser relida. Sabe a redação, que isto é a banca usa uma coisa interessante. O que a banca diz? A banca diz que ela passará por uma reavaliação, como se fosse se ignorar a nota inicial e ela fosse ser avaliada outra vez, podendo inclusive haver decréscimo de nota. Isso é o que a banca diz. A única vez que eu vi a FCC fazer uma diminuição foi de uma nota 35 para 0. Ou seja, pegou um aluno que já estava eliminado e zerou e ficou absolutamente eliminado. Eu nunca vi baixar e eu te diria que não vai baixar nunca, porque não tem por que a banca assumir um erro para mais, exatamente, porque tu cria um precedente assim, bom, já que tu errou para mais, então, quem é que me garante que agora tu não errou para menos? Agora eu vou entrar com um mandato de segurança, sei lá, agora eu vou querer uma recorreção. Claro. Mas eles dizem isso e os alunos sempre escrevem, né? Professor, por exemplo, eu recebi um e-mail de um aluno, o aluno disse assim, eu queria fazer um recurso de redação e coisa e tal. Daí eu disse, ok, manda o texto que eu avalio. Eu disse, mas eles disseram que pode haver decréscimo de nota. Eu disse, de fato, eles dizem que pode.
O aluno diz assim, mas eles abaixam? Eu digo, recorrentemente não, eu não tenho notícia de nota que tenha sido diminuída. Daí o aluno manda assim, tu garante? Isso está no edital, se está no edital eles podem fazer, né? Esse é um risco que tu pode assumir ou não assumir fazendo recurso. Eu posso te auxiliar na elaboração desse recurso. Né? Mas eles falam isso, mas isso, por incrível que pareça, Fabiano, já tira... Por exemplo, vou te dar 2 tipos que tira. O aventureiro total, esse não vai. Tipo assim, não vou, porque daqui a pouco ainda vai piorar, meu texto tá meia boca. E tira também o cara que ficou numa boa posição e que é só tentar barganhar um pouquinho mais para ver se sobe, se adianta a nomeação, ou se fica mais bem. Daí o cara diz, bom, eu já estou garantido aqui, vai que eu baixo, eu fico mal. Eles dizem isso, mas eles terminam não baixando. Pô, a gente sabe, né? A dificuldade que é anular uma questão objetiva, porque é uma assunção de erro da banca, né? Tá dizendo, nós erramos, nós vamos ter que refazer. Na redação, a mesma coisa. Então, quando eles assumem esses poucos erros assumidos, são para aumentar. Tipo assim, claro, tu vai deixar o reivindicador satisfeito. Não, vai lá, de fato, a nota melhorou, fica por isso. Eu nunca vi abaixar. Só nesse caso, estava eliminado ficou. E o aluno, será que o aluno já tem consciência da importância que é a redação para a prova do TRA? Que é 33%, que é uma coisa... Porque às vezes parece o seguinte, ou ele não tem a consciência ou tem um medo, né? Ou não quer enxergar, né? Aquele cara traído, mulher traída, não quer enfrentar. Eu te diria que não tem consciência. Eu te diria que não tem consciência, sabe? Porque, por exemplo, eu até comentei agora mesmo com a Renata, nossa gerente aqui no curso. Qualquer matéria objetiva que divulgassem que vale 40% ou 50%, qualquer produto associado a essa matéria possivelmente viraria uma loucura na matéria objetiva. Se dissessem direito do trabalho vai valer 50%. Os alunos vão fazer 800 extensivos, resolução de questões, vem aula domingo, piriri, baroró. Eu acho que ainda não está bem assimilado pelo aluno geral. Acho que por vários alunos já. Por exemplo, tem gente que está fazendo redação conosco aqui. Nós estamos no 10º pacote de redação do ano. E há alunos que fizeram os 10. Ou seja, tem aluno que já teve 40 textos corrigidos por mim e muitos desses fizeram meu extensivo, que são mais 5, e fizeram 1 ou 2 edições do presencial, que são mais 2 em cada uma. Então, teve aluno que teve 50 redações corrigidas ao longo desse ano. Tem uma parcela que eu acho que já se deu conta. Agora, a massa, eu acho que não se deu muita conta ainda, assim, o global do aluno, eu acho que não se deu muita conta. Eu tento falar em aula, né? Sempre falo e saliento, assim, da importância da redação, só que também desses que não entendem ou que não perceberam o quanto vale, eu não sei se eles não pensam daqui a pouco que, como eu sou professor de redação e como eu tenho produtos associados à redação, eu não sei se eles vão dizer, o Marcelo está puxando a brasa para assar dele, mas muito pelo contrário, eu morro de vergonha de falar dos meus produtos, o Paulo sabe disso, eu prefiro não falar sobre os produtos que são feitos por mim, eu digo, Paulo, isso é uma questão institucional, o curso é mas é fato, tá lá. É fato, é um número. Exato, é um número. E eu te pergunto, qual foi que tu lembra, qual a última prova de concurso que teve esses 33%? Valendo tanto. Valendo. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública valeu algo em torno de 35%. Não era tão definido quanto esse, a DPE, mas não era tão definido assim o percentual, mas no fim das contas chegou um percentual um pouquinho superior a 35%. Mas no mais, não tantos assim também. Não é tão normal, não, de modo pelo geral, menos até tantos. Hoje. Pode ser que Daí seja uma tendência. O TRT anterior também, o outro TRT, o TRT de 2011, teve uma redação valendo 30 e poucos %. E nessas redações, assim, Fabiano, é fato. O aluno que tirar 90, 95, 100... a chance de nomeação dele é uma coisa... A chance de ele ficar lá no topo é altíssima. Primeiro porque é um aluno muito fraco, ele não conseguiria chegar numa nota altíssima da redação. Então, naturalmente é um cara que foi bem nas específicas, foi bem nos gerais e é praticamente uma garantia. Foi o que aconteceu no último curso do TRT, né? Foi, muito. Lembra de alunos nossos? Muito. Foram todos os alunos da Andresa também. Sim, muito. E agora, tu sabe que, de novo, Paulo, vai acontecer a mesma coisa que eu estava olhando ali o desempenho. A FCC mudou um pouco, a correção ficou mais dura. Se tu pegar o último TRT, esse TRT vão ter menos alunos com nota máxima, mas vão ter muitos alunos nossos com as mais altas notas, ou próximo das mais altas notas. Porque tu pegava o concurso anterior, tu viu os primeiros classificados do analista, por exemplo, a redação era 100, 100, 100, 100, 95, 100, 100, 100, 95, 100. Era assim. Agora tu pega a lista de classificados do TRT, que eu recebi vários, os alunos mandavam uma cópia, né? Sim. Não tá assim mesmo. Para tu ter ideia, o primeiro lugar no geral tirou 73 na redação, se eu não estou enganado. O primeiro geral tirou 73. É um cara que deve ter gabaritado ou quase todas as matérias. Tirou 73 e ficou em primeiro. Tá muito mais dura a correção da FCC. Por isso que eu disse que eles vieram mais pro lado do CESP. Por exemplo, antigamente a redação da FCC quebrava de 5 em 5 pontos.
A primeira nota abaixo do 100 era 95. Depois 90, depois 85. Agora não. A primeira abaixo do 100 é 99, depois 98, depois 97. Ou seja, eles querem pegar ponto a ponto para não ter empate. Porque o que estava acontecendo? Tu põe a redação para ser mais um item de avaliação. Aí o cara empata nas objetivas e os dois tiram 100 na redação. Ferrou, né? Não cumpriu função nenhuma. Claro. Então agora, muito dificilmente, com nota avaliada de 1 em 1, muito dificilmente tu vai ter esse empate aí. Então eu recebi, assim, muita gente querendo recurso ou perguntando sobre a possibilidade de recurso com nota 88, 86, 84, 82. Teve bastante gente nossa aqui que teve notas altíssimas. Vai ter menos nota 100, mas vai ter um percentual muito parecido de alunos nessa faixa mais alta de nota. Mas também muita nota baixa, no geral, de todos os muita concursantes. Nota. Todos, muita, todos os muita, candidatos, muita porque eles estão pegando, eles estão sendo mais rigorosos na Mas sabe correção. que isso é engraçado, Fabiano? No TRT mesmo, eles são, no meu ponto de vista, pouco rigorosos com o texto ruim e excessivamente rigorosos com o texto bom. A banca tem dificuldade da nota 50 para um texto que merece 50, e tem dificuldade de dar 95 para um texto que merece 95. Então a impressão é que eles ficam tirando nota, tipo assim, tá bom, mas 81. Entendi. Aí tu pega um texto bem meia boca, 75. Aí não faz absolutamente nenhum sentido. Eu acho que eles são pouco rigorosos com o texto fraco e muito rigorosos com o texto forte. Entende? Como se fosse assim, 10 conosco é só quem é excepcional. Ou algo próximo disso. Né? Eu recebi vários e-mails de alunos nossos com classificações boas. Eu lembro de um 35º, 38º, né, no TRT, no geral. Não me falava sobre nota de redação, mas certamente esses caras foram bem, né? Foram bem. Eles perguntavam sobre vagas, possibilidades, se ia se repetir o que aconteceu no concurso anterior do TRT, de chamarem muita gente. Tudo leva a isso. Eu recebi e-mails, assim, para ter uma base. Eu recebi um e-mail de uma menina que foi em 5º no geral, nossa aluna do EAD, tinha ficado em 5º no geral. Essa ligou só para agradecer, que ela tinha tirado 92 ou 93 na redação. Uma outra aluna também, essa nossa aluna presencial aqui, uma aluna da tarde, ficou em 24º ou 23º, tirou 85,5 na redação. Porque esses alunos que tiraram uma nota altíssima na redação, acho que a redação ela ganha mais importância depois do concurso, o cara se dá conta. Assim. Porque tu fala com uma amiga, tipo assim, que posição tu ficou? 620. É mesmo? E quanto fez na objetiva? Aí tu vê que tu fez uma nota parelha na objetiva e que daqui a pouco a redação te jogou 300 ou 400 pontos. Te joga lá pra cima. Joga muito, é muita diferença. Com certeza. Marcelo, vou te explorar mais um pouco. Fica à vontade. Porque o assunto aqui não é claro. Esse aí. Vai ser explorado primeiro. Estou aqui para ser explorado. Se for pelo patrão, eu posso explorar. 33? Fale, Paulo. Olha só. A prova do TRE é dia 20 de dezembro. Nós estamos aí hoje 20, né, de outubro. 60 dias, menos um dia, 59 dias. Sim. Quem ainda não aprendeu a fazer redação, Marcelo? Dá para salvar? Dá muito para salvar, Paulo, porque nós temos uma grande vantagem aqui, eu acho. Primeiro que quais seriam as duas coisas mais difíceis de tu dar para um aluno? Conteúdo. Isso é difícil. Se tu não tem conteúdo nenhum, eu diria, é difícil conseguir ganhar conteúdo em seis semanas. Sim. E nível de linguagem, o nível com o qual o cara se expressa. Essas duas coisas, o nosso aluno global, ele sai muito para frente. Ele precisa mais de alguém que oriente ele no sentido de como mobilizar o conteúdo que ele já tem e como utilizar a linguagem que ele já domina. Tu precisa mais de alguém que oriente o uso que tu vai fazer dos instrumentos do que tu não ter os instrumentos. Difícil é pegar um aluno que não tem um instrumento. Tipo, eu só erro no português. Bom, falta um instrumental que é fundamental. E 6 semanas é pouco. Eu não tenho conhecimento nenhum. Eu sou um cara fora do área, eu não me informo, eu não estudo nenhuma área da legislação. Te falta um instrumento. Agora, a impressão que eu tenho é que os alunos têm instrumento, mas não sabem utilizar. Tanto que se tu for conversar com o aluno, com o texto dele na mão, e tu começa a fazer perguntas, o que ele pensa sobre o tema, o que ele quis dizer, que tipo de argumento ele quis usar, ele vai construindo um belo texto oral, verbalmente. Qual é teu ponto de vista? É tal. Por que tu acha isso? Ah, por tal motivo. Mas o que te levou a isso? Ah, tal situação. Mas onde é que se verifica isso? Na política, nisso. E o cara vai construindo um texto que diz, bom, pega isso tudo que tu falou e põe aqui dentro. E aí o relato é assim, mas é isso que eu não consigo fazer. Eu não consigo transpor dali para cá.
E nós temos uma vantagem, né? Um curso preparatório para concurso tem muita coisa de legislação. E a legislação te dá base para debater qualquer assunto. É verdade. Os conhecimentos têm da legislação. Direito constitucional, por exemplo, é o direito que não há redação em que tu não consiga enquadrar qualificadamente coisas que vêm do direito constitucional. Eu no texto sobre amor, que eu leio frequentemente com os alunos, até nesse próximo texto do CESP eu vou ler esse texto de novo com os alunos. Eu não li no do TRT. O cara fala de amor com um embasamento claramente jurídico, em vários aspectos, falando de crimes passionais, legítima defesa da honra, a mudança, inclusive, legal que houve a respeito da união e da estabilidade. Então, eu acho que os alunos têm, isso eles têm muito, né? Porque eu brinco assim, dos 17 anos, que é quando saiu do colégio, até os 22, 23, tu não vive 5 anos, tu vive mais 3 vidas, né? Tu tem muito mais conhecimento, muito mais experiência, muito mais cultura, informação, né? muito mais coisas do mundo do que tu tinha 5 anos atrás. Então eu diria isso, assim, eu acho que é muito possível, Paulo, porque eu acho que o aluno domina o instrumento e ele só tem que saber assim, ó, é isso que tu tem que fazer, é assim que tu tem que utilizar. Tem que organizar, é verdade. Acho que é isso. Legal. Eu lembro, cara, quando você falou isso aí, então eu anotei aqui. Em 1977, quando eu fiz o meu primeiro concurso para oficial escrevente, tinha prova de redação. Na época, se falava assim de longe sobre a possibilidade da informatização dos serviços judiciários. Tanto é que se falava de longe que somente em 1980 entrou a informática no judiciário. E o tema da minha redação foi a informatização dos serviços judiciários. Rapaz... 77. Foi bem a época mesmo que estava assim, entrando de fato, né? Eu não tinha o que escrever, até porque eu não sabia quase nada da informatização. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas eu sabia algumas coisas do judiciário, evidentemente, de como funcionava. Aí eu lembrei de uma passagem de um escritor chamado Maclum, que era um pensamento dele que dizia assim, não como se fosse hoje, porque eu tirei 10 naquela redação. E o cara que corrigiu uma redação passou assim, ó, circundou o pensamento transcrito que eu coloquei entre aspas do Maclum e colocou assim, que espetáculo, ele botou do lado. Porque dizia assim, esse é meu patrão. Eu não estou rindo porque não me surpreende o contrário de vocês. Esse é meu patrão. Não, sério, porque ele dizia que eu lembrei que ele falava assim que a roda era uma extensão do pé. Que as vestes eram uma extensão da pele. E, possivelmente, a informatização ou a melhoria copiaria o sistema nervoso central. Sensacional mesmo. Aí eu linkei isso com os serviços judiciários e o benefício disso com a evolução. Muito bom mesmo. Em 1977. Maclum, um pensador canadense. Não é? E coloquei no meio da redação. Seja o que for, cara, vou de Maclum pra cima deles. Não, e é bom mesmo, é bom. Eu até só que eu brinco com os alunos, né? Tu pode fazer citação desde que tu consiga encaixar no tema, como tu conseguiu. Porque tem uns que vão com umas coisas nada a ver, como se fosse uma epígrafe. Uma viagem. Tudo vale a pena se a obra é pequena. Ponto. A informatização do judiciário, aí não vale. Né? Tu tem que dar um jeito de fazer o link, mas com certeza é ponto positivo. Com certeza. Professor Andrezan, quer dizer que tem uma gramática também nessa altura. É gramática, mas a redação mais importante, né? Eu acho, estava fazendo algumas questões do CESP ali, e hoje FCC e CESP estão muito parecidas em relação ao português. Eu desconfio que seja a mesma banca, né? Tá tão parecida assim, porque agora está fazendo questões só reescrita, que é muito que a FCC está utilizando, né? E foi, nesse sentido, foi a FCC que foi atrás do CESP, né? Isso, exatamente. Não foi o CESP que virou FCC, foi a FCC que está virando CESP, digamos. Porque, houve aquela época que o pessoal estava falando da Fundação Carlos Chagas, uma barbada essa banca aí, eu já sei tudo de cor, vou gabaritar. Agora eles mudaram um pouco, né? Mas neste concurso aí, eu falei pro Marcelo até antes, né? Eu falei, cara, como vale a redação? Eu fiquei impressionado pelo valor da redação, né? Português vale também, mas eu ainda acho que o pessoal não tem medo de português, o pessoal tem medo da redação. O pessoal tem medo de enfrentar a redação, né? E a redação é fundamental. Eu sempre digo o seguinte, português tem uma para marcar ali, isso aí dá mais segurança. Na redação a resposta parte do aluno, né? E só treinando, né? Só estudando. Não, o cara tem que construir, né? Não tem o cara que nunca fez nada e do nada vai baixar o santo. O aluno teme a redação como ele temeria uma prova discursiva sobre qualquer
Se tu disser, vai cair direito eleitoral de modo discursivo, nós vamos fazer 12 perguntas, tu vai ter que responder. Elas vão ser um desse tamanho. Eu vou ter que propor, eles não vão me dar chance nenhuma, né? Não é só marcar, como diz o André. Aí fica muito complicado. É verdade. Deixa eu colocar uma coisa que eu queria fazer aqui, que é o seguinte. Hoje é 21, nós estamos gravando o programa dia 21 de outubro, tá? A prova 20 de dezembro, é isso? Isso. 2 meses, vamos colocar assim, nós temos daqui para frente. Por que eu vou falar isso? Porque hoje eu ouvi isso, tá? De uma aluna que está muito afim, ela fez TRF, está muito afim de fazer o TRE. Só que é o seguinte, ela disse assim, 20 de dezembro a prova, quer ver? Ela é funcionária do TJ. Ele tem o recesso do TJ, é ali, acho que é antes, é um pouquinho antes. Entendeu? Ela quer sair de férias, quer aproveitar as férias nesse momento, não vai estar em Porto Alegre, segundo ela, então talvez não vá fazer no dia 20. É próximo do Natal, tem aquela coisa. Eu queria inverter esse pensamento dela, e talvez que seja de muitos que estejam nos ouvindo, estejam pensando em fazer a inscrição. Começou ontem as inscrições para o concurso. E dizer assim, e trocar essa ideia com vocês. Faça a inscrição. Vamos fazer essa prova. Porque, olha só, são 2 meses. O Marcelo acabou de dizer, dá para, por exemplo, não vou nem contar, que essa aí já faz redação, já estuda, mas não seja essa a pessoa que ela quer começar agora a fazer, estudar redação, a estudar o português, estudar legislação. Dá para fazer. Te inscreve, começa a estudar. Bota como, então, a meta o dia 20 de dezembro. Depois da prova, do dia 20 de dezembro, aí tu sai de férias. Isso. Aí tu vai comprar presente de Natal, dá tempo. Agora, aí terminou o ano pra ti. Te permite terminar o teu ano no dia 20 de dezembro. Agora, sabe que isso é uma coisa que eu defendo muito. É que pra mim isso é tão claro que eu tenho dificuldade de explicar, talvez. Que é evidente que a melhor hipótese que tem é tu pegar a tua maior meta e colocar inicialmente antes de um período necessário de férias. O cara nem pode voltar a trabalhar na segunda-feira seguinte, porque o mundo vai estar de recesso na segunda-feira seguinte. Tu imagina que horror se esse concurso é no início de janeiro. Exatamente. Aí o cara ia estar com o coração na mão. Vou matar meu Natal preocupado, meu Ano Novo preocupado, não vou pra praia, vou ficar sozinho aqui. Pô, agora é assim, foca. Esses 2 meses, não vive se necessário for, não sai se necessário for, porque depois tu vai ter no mínimo 15 dias para te recuperar. Na praia, em casa, com a família, onde tu quiser. É isso aí. Concentra agora, exatamente. Acabou, não tem mais sábado e domingo, nada até o dia 20. Depois do dia 20, meu velho, faz a prova, bota o chinelo de dedo e aí... E é o nosso grande concurso, né, Fabiano? Isso é exatamente. Não é assim, o grande não tem para março, não. É que em março tá a minha meta real. A tua meta real é essa. É o grande concurso. É a hora de suar. Eu queria deixar isso aí, porque eu sei que iniciou as inscrições ontem e eu quero estimular esse pessoal. Dizer assim, olha, vamos fazer sim. Vamos fazer sim. Sem dúvida nenhuma. Não, e nós aqui, principalmente, claro, a gente está pro Brasil inteiro, né? Mas puxando para o nosso lado aqui, né? Puxa vida, nós temos preparações aqui brilhantes, né? O Marcelo, o Andrezan, né? Para superar todas as questões que nós falamos agora há pouco, tanto gramática, redação, legislação. Tem como. E ainda o concurseiro não depende só de nós também. Hoje o concurseiro tem à sua disposição a preparação de tudo que é lugar. Ele tem como escolher, ele tem como ver o que para ele é melhor. Então eu acho que ele tem que concorrer. Tem que concorrer, é uma questão de estabilidade, é uma questão de um dos órgãos públicos mais interessantes para se trabalhar. Mais desejados. E a banca foi camarada, né? A banca jogou a prova para mais distante data possível, uma vez estabelecido que seria nesse ano. Daqui a pouco eu dispõe no início de dezembro, ela vai dizer, me tiraram 1 mês de estudo, eu queria tirar o dezembro de férias. É a última data possível. Uma vez que estabeleceu vai ser em 2015, eles te deram o máximo tempo que eles podiam te dar para estudar. Eu acho que foram perfeitos, na medida que botaram dia 20. É aquela semana anterior ali, ó, depois, como tu falaste, Marcelo, depois do dia 20... cara, vai comprar seus presentes, vai fazer, vai comemorar. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um calendário e contei 60 dias para trás de cada um dos finais de semana de dezembro. E eu ia torcendo contra o concurso. Eu dizia para Renata, nossa gente, se não sair até quarta-feira, não vai ser no final de semana do dia 6. Não saiu, eu digo, matou. Então agora o E13 e o E20. Se não sair até quarta que vem, não vai ser dia 13. Não saiu, então nosso concurso é dia 20. Porque eu estava torcendo justamente por isso, pra gente poder postergar. Porque, nessa altura, 1 semana, 2 semanas é muita diferença numa preparação, né? Tu ganha várias questões em 15 dias.
Eu acredito que vai dar tudo certo. Eu acredito que quem está estudando, quem pretende estudar ainda mais, quem pretende aprofundar, quem pretende se preocupar com essas coisas, como o Marcelo está falando, se inscreve ou não se inscreve. Isso, deve se inscrever. Tem que se inscrever. Claro. Inscreva-se, claro que inscreva-se. Tem que fazer. Claro que tem que fazer. Esse recado olha, exatamente. É algo compartilhar com vocês. E o TRE é fantástico, é muito cobiçado. O TRE todo mundo sabe como funciona. E é um concurso público federal que, para o nosso TRE aqui do Estado, ele praticamente é movido pelos juízes do Judiciário Estadual. Eu conheço muito bem, desembargadores, não é? Mas o cargo é federal. Então, olha, não depende de situações como o nosso Estado está passando, por tudo. Pela carga de trabalho, pela carga de trabalho, carga horária, tudo. O ambiente em que se trabalha, o ambiente, só tem coisa boa. Só tem coisa boa, tanto é que tem que se inscrever. E para quem, um recado que o Andrezan pode corroborar a minha opinião. Para quem pensou é CESP, não é FCC, e se apavorou, nós não estamos mais falando de bancas em que haja uma disparidade muito grande em termos de nível de dificuldade. Antes era assim, o aluno bem preparado dizia FCC é barbado e CESP é impossível. Sim. Hoje o nível é muito próximo. E ainda poderia ser certo e errado, que daí criaria de novo talvez um afastamento, mas foi ABCDE. Então não tem que se apavorar. Como o Andrezan falou, ele acha até que é a mesma coisa. Quase é a mesma banca. Muito parecido, não precisa se apavorar. Até aquele critério que antes tinha o CESP, né, de perder uma questão, né? Não tem, agora essa não vai ter. Então a pessoa, o concurseiro, chegar e falar assim, não, eu não vou saber o que é CESP, né? Eu me preparei até agora para a FCC, eu pensava que ia ser... Segue. E depois do TRT, se saísse a notícia de que seria FCC, os vão dizer, não acredito, eles vão ficar indignados, porque foi muito difícil o TRT, né? Isso aí. Mas é isso aí. Feito, gente. Tá. Valeu. Valeu. Até o próximo e tchau. Tchau.